We are in the beautiful Bay of Luanda. In the most iconic bay of, I would say, Africa, maybe the world, who knows. It has a new face as of 2012. This whole waterfront, it has a new milestone to what is the new Angola. You sound really proud. I am. Who wouldn't be? I mean, it's a place for all the Angolans, for everyone that come here to jog, to dance, to play sports, or even to walk and to stroll down this beautiful waterfront. Ik ben nu 6 jaar niet in Luanda geweest. De stad is enorm veel veranderd. Heel veel van die flatgebouwen waren er toen nog niet. Hier kon je niet eens lopen. Daar ligt nou een hele nieuwe promenade. Luanda is nu de duurste stad ter wereld. Hier kun je maandenlang niet 1 hotelkamer boeken. Als je hier een 2-kamer appartement wil huren, ben je al gauw $7.000, $8.000 per maand kwijt. Dat is allemaal vanwege de olie en de investeerders die hier willen zijn. De hoofdstad Luanda barst uit zijn voegen. Olie en diamanten lokken de hele wereld naar hier als het Eldorado van het nieuwe Afrikaanse geld. Maar Luanda is natuurlijk slechts een stip op de kaart. En ik wil weten wat de Angolezen in het uitgestrekte achterland merken van die groeiende welvaart hier. Een wandeling door het gras in Angola ben ik toch niet helemaal gerust op. Hoewel hier nergens linten staan van mijnenvelden. Ik bedoel, het blijft wel een land dat vooral bekend is vanwege die landmijnen. Maar ik wil hier toch even kijken. Het is allemaal kapot. In Angola werd de Koude Oorlog op zijn heetst uitgevochten. Hier streden decennia lang de Marxisten van de MPLA tegen de rebellen van UNITA. 27 jaar onophoudelijk oorlog, aangewakkerd door de grootmachten Amerika en de Sovjet-Unie. Een oorlog die niks opleverde, behalve 500.000 doden. Een golden oldie, hè? Het tijd van de burgeroorlog in Angola. Het is waarschijnlijk een tank van het regeringsleger geweest, de FAPLA. Die van hieruit uitkeek over het achterland waar de rebellen van Jonas Savimbi van UNITA scholen. En kijk, hier liggen de kogelhulzen nog gewoon voor het oprapen. Ja, zo lang is het ook allemaal nog niet geleden. Het ligt hier allemaal nog. Ngera fatika mono sakala 83 até 2002. Acabou. Eu sou daqui mesmo. É senhor soldado FAPLA? Não. É só desfile. Eu sou mais velho. Aquele tempo já não dá mais para carregar arma, não dá. Vaiaca, não que? Vai ainda. Isso mano vai fa. Tá cale vamos para mano, vai ainda. Se tu acaloso. Aí não igual com nima. Gara já para tikas. Tot. De oorlog is nu 12 jaar voorbij en hier ligt de belangrijkste overwinning in vredestijd, het treinspoor. Ooit aangelegd door de Portugezen, verwoest en verroest in de oorlog en nu in ere hersteld. Ik ben dol op treinsporen. Ze hebben iets magisch. Ze vertellen zelf een verhaal van de geschiedenis en de vooruitgang van een land.
Exige-se que durante a assimilação dos cursos chilenos se parta da persecução dos objetivos. O senhor vai no comboio? Não vou com comboio. Não? Assim depois vou se preparar, vou para a escola. O que o senhor estudou? A aula? Uhum. Quem escreveu isso? Uhum. Subjeto. Práticas Pedagógicas. Sim. Práticas pedagógicas. Para quê? Isso Professor? Sim, é para ser professor. Por que o senhor estudou aqui, na estação? Estudo aqui na estação porque é um local apropriado, onde já estamos habituados a estudar aqui. E com frio, tem um bom clima. A casa não é possível? Não, na casa fazem muito barulho. Sim, tem que ser num local que tem pouco barulho e só se ouve que animais, tipo aqui. Quanto custa? Bilhete? Bambo. 500 kwanza amigo. 500 kwanza. Cada. Hij gaat niet zo snel, deze trein. Maar ik moet niet al te cynisch over zijn. Ik bedoel, deze trein heeft sinds 1975 de onafhankelijkheid van Angola niet meer gereden. Tussen steden als Wambo en Quito kon je gewoon niet komen. De wegen waren kapot. En nu rijdt hij toch weer. Agora Angola é novo país? Novo país. Quer dizer, ainda um novo país embrionário, né? Embrionário, ainda pequeno. Um país pequeno. Um bebê. É? Um bebê. Um bebê que já está caminha para passos largos, né? Começa já a dar alguns passos largos. Ainda acreditamos nos grandes potenciais que existem. Acreditamos nisso. Porque senão também não viriam, né? Na situação que nos encontrávamos, se calhar não teríamos esse intercâmbio entre os holandeses e os angolanos, né? A carne? Tiauna kamiuduna wasa mama wa chiungu muna ndisalapi nakangete ndisama chingwari abo mwe batuluka bakatulwa mbisi bata mbisi city tiauna Uma das grandes memórias, ainda com uma tenra idade, que eu consegui captar foi quando a Guerra dos 55 Dias, que assolou fortemente a cidade do Wambo. Isso foi uma das grandes memórias porque aquilo começou num sábado por volta das 13 horas. E depois de termos saído da igreja, as famílias, todo mundo se movimentava. Eu ainda até depois despertei meu pai, as pessoas estão a fugir. Encontramos na Calima, eu ainda pequeno, o que eu consegui captar é que na Calima encontramos as duas forças. Então, os homens, as crianças e as mulheres eram permitidos sair. Os homens eram obrigados a perfilar. E as mulheres faziam das tripas ao coração, né? Colocar os seus maridos nas costas. Imagine o amigo Brian, né? A esposa colocar nas costas para tentar escapar para o combate. Passamos dias e dias nas nacas, passamos aí o dia, a noite, frio, dificuldades de comer. Um desses dias, minha mãe só colocou a panela de fogo, né, para fazer o funge, milho, fuba de milho, e afinal não havia milho.
E aquilo ferveu, e eu fui despertar, mãe, mas a panela já está pronta, já está a ferver. E ela disse, olha, mas isso ainda não ferveu, deixa dormir mais. Então, entre crianças, entre amigos, nós ficamos com essa música na calima, nunca jantamos mais, vimos fumo, nunca jantamos mais. Então não queremos mais, né, voltar àquilo que se viveu. E trilha sempre, a música foi um coro mínimo. Na calima, nunca jantamos mais. Nunca jantamos, vimos fumo, nunca jantamos mais. Nunca jantamos na etunda, nunca jantamos mais. Era mais ou menos um coro. E assim entre crianças, gritos, aquilo ficava muito bonito. Outros batiam lata, batiam sacos, enfim. E ficava uma coisa bonita. Bonita. Na calima, agora tem que repetir também. Na calima. Não, na calima. Na calima. Nunca jantamos mais. Nunca jantamos mais. Vimos fumo. Vimos fumo. Nunca jantamos mais. Nunca jantamos mais. Das bem também. Tá bem. Bonito. Muito obrigado. Valeu. Zeggen dat toch gewoon mijn ogen uitkijken hier hoor. Dit is Wambo, een van de zwaarst gehavende steden in die 27 jaar durende burgeroorlog in Angola. Dit was de frontlinie in die burgeroorlog. Dat vaak Dresden van Angola genoemd, dat er hier zo zwaar gevochten werd. Maar daar zie je in elk geval op dit plein bijna niks meer van. Er rijdt zowaar weer een vuilniswagen in Wambo. Wambo ademt nu de optimistische sfeer van wederopbouw. De stad werd in de oorlog bijna vermorzeld in een bloedig beleg door UNITA, die in Wambo zijn eigen staat wilde uitroepen. Bom dia. Bom dia. Que vai fazer? Vamos comemorar o Dia Nacional da Lima, na UNITA. Ah, Dia Nacional de Lima. Ah, na Tem que UNITA. falar Dia Nacional da Mulher Angolana. Qual Lima? Essas são essas aqui, as mulheres. De UNITA-rebellen werden jarenlang op de been gehouden door de verkoop van diamanten. Ze kregen steun van Amerika en het apartheidsregime in Zuid-Afrika. De dood van UNITA-leider Jonas Savimbi in 2002 betekende het einde van die oorlog. De oude communisten van de MPLA kregen de almacht. Maar de partij van de verliezers kan hier nog steeds rekenen op aanhang. Todas pessoas aqui do UNITA. Tudo. Essa é a casa do Jonas Maria Savimbi. Hã? Essa casa aqui que destruíram. O líder Sim. do UNITA. Sim. Antes, senhor estava tropa, militar Sim, sim, para a UNITA? Sim, sou tropa da militar da UNITA e sou oficial. Durante a guerra, que faz? Eu fui engenheiro, fui da engenharia mesmo. Minha especialidade é de sapador mesmo, engenharia e mina. Esta foi a minha especialidade. Certo. Sim. Eles foram arrebentados assim. Casa grande, né? Sim, sim, casa muito grande, foi muito grande mesmo. É que aconteceu volta das 15 horas. É quando aconteceu esse cenário aqui. Sim. O senhor estava... Eu estive na frente mesmo, na frente do combate. Então as bombas, a aviação e outras bombas por aí então caíram sobre essa residência. É exatamente isso. Sim. Se sente como aqui, esta casa? Sinto-me à vontade.
porque as circunstâncias me levaram até aí. A casa ficou assim, mas sinto-me à vontade. Sinto-me à vontade. Bom dia, bom dia. Bom dia. Faz favor. Esta é a sede da UNITA aqui. Esta é... Bom, neste momento estamos trabalhando aqui provisoriamente. A própria casa, que é o secretariado provincial, é aquela casa que está aí ao lado, aquele imóvel do outro lado do quintal. E esta era para residir. Esta casa há uma grande história. Sobremaneira. O partido UNITA vive e não morrerá. Nunca vai morrer. Nunca vai morrer. A UNITA nunca vai morrer. Sim. Sim. Para que foi esta luta do lado da UNITA? Como havia um grupo de angolanos que pensavam que só são eles que são angolanos e os outros não eram angolanos, que somos nós. Razão pela qual tivemos que resistir, tivemos que fazer a luta, tivemos que fazer a guerra para que os outros aceitassem que também nós somos angolanos, temos os mesmos deveres, temos os mesmos direitos e não temos outra pátria por onde viver a não ser Angola. UNITA perdeu a guerra? Bem, perder a guerra, porque não diria, porque a UNITA desde sempre teve como projeto a economia de mercado e eleições livres. E o MPLA tinha outro projeto. E se formos a ver hoje, aqui já não se pode falar da economia centralizada, isso ficou ultrapassado. Não se pode falar do comunismo, nem se pode falar de outros tantos princípios político-filosóficos que o MPLA estava a defender. Mas a democracia, a economia de mercado, são, portanto, realidades que hoje todos os angolanos acompanham. Agora, nós pensamos que se for a se considerar nesse campo quem é que perdeu, eu penso que perdeu aquele que teve que mudar o seu pensamento filosófico para o outro. Nós queríamos oferecer à vossa equipe essa bandeira da UNITA para vos servir de recordação durante o tempo que estiveram conosco e durante o tempo que puderam visitar esta casa histórica do Dr. Savimbi. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado. É bonita. 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 O que é difícil nesse momento é o emprego. Depois de se ter lutado tanto mesmo, não há espaço para empregar toda a gente, todos que foram ex-militares, não há espaço. Todos os lugares, os vagos já foram preenchidos e o exército que teria acomodado todos, o plafond que determinaram chegou e é por essa razão que nós ficamos desmobilizados. Para aturar essa estrutura toda que se faz presente, é que precisa ter um estômago de ferro, tem de ter uma casa, um ninho como este não dá respeito, não dá dignidade. Tanto por essa razão. Wederopbouw is ook het optrekken van het decor. Het centrum wordt dan wel hersteld, maar de meeste Angolezen wonen nog steeds in dit soort wijken. Het nieuwe Angola is slechts voor een enkeling een succesverhaal. De oorlog is voorbij, maar niet de strijd om te overleven.
dia. Está a casa do Dr. Bernardino? Sim. Conhecia ele? Sim, conhecia sim. Meu marido trabalhou com ele. Ele é o guarda, ele é o guarda dele. Meu marido é o guarda, era o guarda do Dr. Bernardino. Sim. A senhora estava dona de casa? Sim, é verdade. E a senhora continua a viver aqui? Sim, desde o tempo de guerra estou mesmo aqui. Ooit woonde hier Dr. David Bernardino. Ik heb veel over hem gelezen. Terwijl de blanken na de onafhankelijkheid in 1975 massaal op de vlucht sloegen, bleef Dr. Bernardino koppig in Wambo wonen. In de heilige overtuiging dat hij bewoners van de stad moest blijven helpen. Ondanks de oorlog hield hij oog voor de schoonheid van het leven. Nou, kijk, hier zitten de fresco's nog op de muur. Die heeft hij op de muur laten schilderen omdat hij bang was dat schilderijen gestolen zouden worden. De fresco's, die gaan nooit weg. Behalve door het weer natuurlijk, dus ze zitten hier nog gewoon. En kijk, en daar ook. Foi uma boa pessoa. Uma boa pessoa, um bom doutor. Fazia bons trabalhos. Então, na vinda do serviço dele, onde ele vivia, onde ele trabalhava, foi atacado. Foi onde ele foi morto. Hi. Olá. Bram. Prazer. You know this house well, huh? Sim, muito bem. Foi a casa dos meus pais. De irmão. Sim, depois, quando meu pai morreu, a casa ficou para ele. Nós dividimos, eu fiquei com outra casa no outro ponto da cidade. Era a casa dele. Aliás, eram duas casas gêmeas, percebe? Mas o David depois juntou as duas casas para poder receber ali os amigos. Olha, eu tenho aqui fotografias. Bem, eu vou pôr as mais antigas primeiro. Tem aqui os 5 irmãos. Depois há um 6º que veio mais tarde. A David está aqui, há 2 irmãs, o Zé e aqui sou eu. Eu era o mais novo nesta altura, depois nasceu mais um. Foi nos anos 60. O David, o primeiro emprego como médico na Lunda, e ele gostava muito de cantar com os miúdos. Meu irmão. Viva. Tá bom? Então. Ele fez muita falta. Ele era muito querido aqui no Ambo. A população lembra-se muito dele. Depois da independência, a cidade ser retomada pelo exército angolano, ele procurou com vários amigos, dos quais Marcelino e outros, reconstituir o Ambo nos últimos anos, que então era chamada Nova Lisboa, do tempo colonial, teve um grande desenvolvimento. Era, de facto, segunda apenas a Luanda, quer dizer, tinha as universidades, etc., tinha agronomia, veterinária, etc., e tinha um grande centro de investigação veterinária. E até eles procuraram, apesar da grande saída de quadros, depois da independência, reconstituir tudo isso. Isto aqui era uma horta e depois era um pomar também. Estas árvores foram plantadas. São árvores, ainda dá fruto estas árvores? Sim, dá sim. Pois. Sim. Como é que se chama a fruta isto? Casimiroa. A casimiroa. Sim. A casimiroa vem do Brasil. Foi o David que plantou estas árvores. Het huis was omgeven door een tuinmuur van poëzie, met reusachtige letters opgeschreven, zodat iedereen die op straat voorbij kwam het kon lezen. De fresco's van Picasso, Matisse en Chokwe-kunst ontvingen in de daaropvolgende jaren een groep mensen voor wie de arts de hoop van de onafhankelijkheid verpersoonlijkte en zin gaf aan de strijd om te behouden wat de moeite waard was. Verdrietig verhaal eigenlijk. Die dokter probeerde hier in al die vernietiging van de oorlog toch een soort oase te creëren. Een bloem in de modder, waarbij op zondagmiddag klassieke muziek te horen was.
goede gesprekken, poëzie. Hij bracht de cultuur naar Wambo. Maar toen de UNITA-rebellen in 1992 de stad veroverden, was hij dus ook het eerste doelwit. Al het mooie moest kapot. A UNITA destruiu essa parte aqui. Isso aqui era vidros, né? Essa parte aqui era vidros. E isso aqui, essas paredes aqui somos nós que metemos, por intermédio mesmo dos bandidos, para não entrarem. Também foram destruídos pela guerra. Foram destruídos. Foi muito bonita esta casa. Foi muito bonita mesmo. É um teste muito bonito. O país tem evoluído de uma maneira completamente oposta àquilo que ele e eu também defendíamos. E por isso é que se criam estes grandes hiatos entre... E a gente vê esta população aqui continua pobre como estava no tempo colonial. Aquele ideal que havia da independência que ia elevar o nível da população, não é? Não se está a materializar, quer dizer, a ideia que se tem hoje é que a grande riqueza que Angola tem está apenas a aproveitar 20% da população. Isso, aliás, dizem os economistas, quer dizer, o país funciona para 20% da população. Nós trabalhamos mesmo com as minas aqui. Levanta-se com coisa, mete-se uma carga explosiva aqui no meio e depois procura-se maneira de levantar um bocadinho isto aqui, levantar um bocadinho e mete-se o iniciador aqui embaixo. Depois, quando naquela pressão da carga do comboio, quando vai medir e pressionar isso, então naturalmente a coisa detona e assim o processo está feito. Este foi o nosso trabalho, foi a nossa ação. Tanto é por isso que sou mesmo especializado, fiquei especializado para isso mesmo. Tanto é o trabalho que eu fui fazendo durante esse tempo todo mesmo, até quando terminou, portanto, a época da guerra. Agora já sinto-me orgulhoso do facto de ter participado nessa missão que eu participei. Porque foi uma ação de libertar a nossa própria Angola, nosso país. Agora já todos, como a paz chegou, todos voltamos novamente para fazer a reconstrução. Mas muita gente é morta a causa das minas. Aqui morreu muita gente. Aqui morreu muita gente mesmo. Tanto do outro como do outro, aqui morreu muita gente, porque isso estava cheio de minas. Nessa altura, para ti é prejuízo. Aquilo que facilita para o teu adversário, o teu inimigo, facilita o teu inimigo para chegar aqui com meios bélicos, para poder te destruir. Você tem de procurar maneira de conter aquilo que vai te matar cedo. Aquilo é para sobreviver, para a sobrevivência, para alguém não poder te matar tão cedo possível. A luta rendeu a uma coisa. Houvesse já entendimento no princípio, não haveria necessidade dessa guerra. Porque o país, o colonialismo português deu esta Angola a 3 movimentos de libertação da Angola, que é o Imperial, é a UNITA e a FENELA. Quando alguns pensaram que deviam ser os únicos representantes dessa Angola, naturalmente é onde apareceu o conflito. E esse conflito não se podia fazer mais nada do que atender ao tal conflito. E o tal conflito é este que nós atendemos. E proteção é suficiente? Sim. É. Certo. É suficiente. É suficiente. Yeah. Zo. Hier de hele dag mee opgelopen. Ik ben er klaar voor. Descansa. Vamos.
In iedere stap ligt mogelijk het einde van een leven begraven. De oorlog is nu 12 jaar voorbij, maar het doden gaat nog steeds door. De Angolese grond is zwanger van de mijnen. Alle strijdende partijen tezamen hebben er meer dan 10 miljoen begraven hier. Dit mijnenveld werd aangelegd door de MPLA om aanvallen van aartsrivaal UNITA af te slaan. This must be taking forever if it goes like this. Yeah. So when was the last time you found a mine here? 15 days ago. So I would get very bored if I had to do this every day. I would think, oh, there's nothing. Really is a little bit dangerous for the miners, just because sometimes he thinks, oh, a lot of time I didn't find any mine. Maybe there's no more mine in this minefield. Yeah. So boredom is your biggest enemy. Yeah, it is. Do you like your job? Really, I think it's a good job. Yeah. Just because some time ago, the people was afraid to walk wherever they want. So I think since 1994, Halo started work in Angola. I think it was very good because the people got more place to do their farm, and the roads also can be used without any problem. Yeah. So you're bringing life again. Yes. Yeah. Oh, rapaz, estás bom? Estás a fazer o quê? Estás a caçar pássaro? Ah, é? Você sabe que aí tem minas? Não. Você vive aonde? Aí. Não usa área onde não tem caminho, já? Passa mesmo assim no caminho, onde tem caminho onde você passa, viu? Entendeste? Já, porque aí tem minas, ouviu? Por isso que nós estamos aqui a desminar, para tirar essas minas que estão ali. Agora, vocês não podem passar aí, mas está a passar. Se tem caminho, você pode só usar o caminho, ouviste? Não caça mais, é melhor você parar de caçar, ouviste? Vai só para casa, vai caçar do outro lado lá, onde não tem minas, tá? O senhor se arrepende? Não ando arrependido. Não me arrependo. Arrependo-me porque por a minha família, alguma terça, meu pai faleceu, foi dizimado, meu pai foi arrastado. Da sorte é que os sacos de carvão são arrastados por causa do MPLA. Meu pai foi regedor, e isso é que me convém na consciência que não vale a pena ali vou morrer, tal como meu pai também ficou arrastado. Esse nervosismo que me levou até então, porque eu com o MPLA não posso mesmo. Posso agora por uma questão só assim, mas que os efeitos negativos que me aplicou, enquanto não ver melhor essa questão, parece que não é possível isso. Continua a trabalhar conosco mal, continua a nos queimar, continua não sei o que, naturalmente é essa questão que me revolta massivamente. Te arrepende de nada? Não me arrependo nada. Não estou arrependido. O fato de ter feito esta revolução, não estou arrependido. Não me arrependo. Não me arrependo. Sim. Hey, moço! De oorlog verwoestte een hele generatie in Bambo. De meeste kinderen hier werden op de een of andere manier blootgesteld aan de gewapende strijd. Ze verloren hun vader en zagen iemand voor hun ogen doodgaan. Een generatie verminkt en getraumatiseerd. Jogada pelo meio é meio gol. Se você perde a bola aqui, é meio gol. Sabe? Chega mais junto ao grupo. O senhor vive hoje com as consequências da guerra. Sim. Não se sente com rancor frente ao inimigo? Não. Eu acho que rancor não tenho. Aliás, não acho. Tenho a certeza que não tenho rancor porque o primeiro fator é o tempo.
o primeiro fator é o tempo. Depois, mesmo que eu tivesse de ter um rancor, não tinha com quem ter, porque é uma guerra, pelo menos o bocado que eu sei da história, não é? Da história de Angola, é uma guerra provocada pelos nossos irmãos, quer dizer, irmãos, entre eles houve uma briga. Então, se eu procurar o culpado por isso, então vai englobar toda a sociedade. Então, o melhor é, para evitar isso nesse caso, né? É estar bem comigo, né? Estar bem comigo e procurar maneira de ultrapassar certas dificuldades que eu enfrento. Porque a perna já não vem, de qualquer das maneiras não vem. Então tenho que saber lidar com a ausência dela, né? Tenho que saber lidar com a ausência dela e fazer coisas que me possibilitam. A sua equipa são jogadores de divisos políticos? Não, aqui não tem problemas. Aqui na equipa não. Aqui não tem havido nenhuma divergência de partidos, porque o nosso objetivo é único. Estarmos unidos para atingir metas. Que são aquelas expectativas de futuros jogadores. Isso que se ele é da UNITA, do MPLA, isso são particularidades deles. Não afeta aqui dentro do grupo. Não fala sobre política, sobre a guerra? Não, nós não falamos. Só tratamos apenas de desportos e outros debates que temos tido, debates científicos, e aí por ali. A guerra é antes. É difícil de conseguir namorada. Sim, para alguns é difícil. Aí temos que reconhecer, para alguns é difícil. Mas para outros... Para aqui. Não, para mim nunca tive problema com meninas. Nunca tive problema. Até que elas me gostam, né? Para conseguir namorada para uma pessoa deficiente, é só manter a forma, ser uma pessoa limpa, educada, e conviver muito com essas próprias meninas, sempre abrir um diálogo que cativa a menina, dizendo que não, essa pessoa fala melhor que o fulano, em termos de boas maneiras, em termos de linguagem, ter uma linguagem corrente, então, isso também cativa. Tem. Namorada? Sim, tenho várias até. Quanto? Nesse momento tenho 3. 3? É normal aqui? Não, é muito normal. É normal, porque nós estamos numa sociedade onde o sexo feminino está mais com maior produtividade. Então, as mulheres são muitas, os homens são poucos. Então, nós temos que fazer ambos para dividir um pouco de cada uma, desde que ela corresponde naquilo que são as nossas expectativas. Eu acho. Aguarde, este não vai. A mina esteve aqui nessas dimensões. Mas agora não é. Agora já não há aqui. Nós depois isso tinha transformado em campo, nós jogávamos aqui. Sim, nós depois jogávamos aqui. Então nós víamos de casa. Assim, na altura não tinha esse muro, vinhamos aos poucos, chegamos até aqui. Eu estava mais ou menos aqui, aqui tinha um poste, aqui nesse sítio, estava mais ou menos aí. E o meu primo e os meus amigos estavam aqui. Aqui mesmo, sim. E depois, o que faz?
ele bateu no chão. Quando bateu no chão, aquilo aqueceu e explode. Então, eles que estavam aqui perto morreram já de imediato. Então, como estava um pouco distante, aquilo me atingiu apenas nos pés. Me atingiu nos pés e consegui sobreviver. Primeiramente, eu aqui não ficava. Nos primeiros dias eu aqui não ficava porque criava-me recordações assim que depois me faziam mal. Mas depois de transformarem isso em um campo, quando fomos garotos, sim, nós jogávamos aqui bola. Então fui esquecendo isso aos poucos, fui esquecendo. Ele, do ponto de vista psíquico, afeta. Se não for bom, se não tiver alguém que lhe apoia, então esse fica mesmo totalmente derrotado psicologicamente e não consegue fazer mais absolutamente nada. Mas não é o que aconteceu comigo. Tive a minha mãe sempre ao meu lado, me apoiou em tudo que for preciso, né? Principalmente quando se fala de apoio moral, apoio físico, nunca me faltou. Por isso que eu tenho ela como a minha mais que tudo, né? A minha mãe é a minha mais que tudo. E depois, como o senhor viu a futuro? Para conseguir uma boa vaga é difícil. É muito, mas muito difícil, porque cá em Angola é um país, há quem considera país das oportunidades, né? País das oportunidades, porque... Qual oportunidades? Tipo, aqui nem sempre vale a sabedoria, porque esse tem o tio que está lá em cima, ele puxa, sim, então é mesmo oportunidade e sorte. Por isso que tem sido um pouco difícil, aliás, é difícil, né, prever o futuro cá em Angola, né? Nós que estamos a nos formar aqui, é mesmo difícil. Mas o senhor é forte? Sim, tenho sabido. Não devemos, por exemplo, nos tropeçar com certas dificuldades, né? Mas sim saber ultrapassá-las. Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.